Vamos lá então, chegamos para mais um Correspondente Médico. Lembrando que você pode participar sempre, mandando a sua dúvida, a sua curiosidade, seu comentário. Vai lá pelo Twitter, viu? E marca a gente, #Correspondente Médico na sua mensagem. Doutor Fernando Gomes, bem-vindo como sempre. Muito obrigado, Elisa. A gente adora que você participa e, bom, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aliás, por falar em trabalhar, daqui a pouco a gente vai falar sobre um assunto que é, além do trabalho, você consegue descansar? Você consegue desligar a sua cabeça, ficar às vezes horas sem fazer nada? Tem gente que diz isso, né? Eu vou ficar sem fazer nada, é quando chega o nada, não aguenta, fica inquieto. #Correspondente Médico, a gente vai falar sobre isso já já. Porque agora o nosso primeiro tema é uma notícia boa, viu? Para o combate à pandemia, um novo imunizante. A vacina Clover, produzida por uma farmacêutica sediada na China, apresentou resultados promissores nos testes clínicos realizados no Brasil, Colômbia, África do Sul, Bélgica e Filipinas. Mais de 30 mil voluntários participaram do estudo, sendo 8 mil aqui no Brasil. Nos testes de fase 2 e 3, a vacina apresentou, veja só, 100% de eficácia contra casos graves e 84% na prevenção de casos leves a moderados. O imunizante também apresentou proteção contra as variantes, sendo 79% para a Delta, 92% contra a Gama e 59% contra a variante Mu. Doutor Fernando Gomes, que tipo de tecnologia é usada nessa vacina? Proteína recombinante. Então, em laboratório é feita uma proteína que simula uma subunidade da proteína S, que é aquela espícula que fica na superfície do coronavírus, que é extremamente importante para que ele faça o contato com a célula humana e tenha, então, a sua invasão deflagrada. A partir do estímulo do sistema imunológico, então, tudo é reconhecido quando a gente fala dessa subunidade, e anticorpos e a própria imunidade celular é produzida para que o indivíduo tenha memória e combata o coronavírus. O mais interessante, Elisa, é que se mostrou extremamente eficiente contra as variantes que circulam, porque a gente sabe que atualmente aquela versão original do coronavírus, ela praticamente não circula mais. Então, 100% eficaz para casos graves, e aqui a gente está falando do risco de internação em terapia intensiva e para evolução para óbito, e 84% eficaz para casos leves e moderados, aqueles que têm algum sintoma, que demandam algum cuidado, mas que, por sorte, acabam não evoluindo para uma complicação mais grave. E o principal é isso aqui, ó. Proteção contra as variantes. Então, é uma novidade muito boa e a gente tem um prazer muito grande de poder falar sobre isso. Muito bem, assim que tivermos mais informações sobre este imunizante, principalmente daquela fase que é posta em prática, que o senhor sempre explica a diferença entre eficácia e efetividade. A fase da efetividade é muito importante também, não é, doutor? E deve ocorrer em breve. É quando você solta na rua, na verdade, o imunizante e você verifica o que acontece no mundo real. O desenho desse estudo foi bem bacana porque utilizou população diferente, continentes diferentes, para serem avaliados e principalmente um número muito grande de gente, né? 30 mil pessoas não é pouca coisa. Agora, a gente imagina que a fase 4 vai trazer novidades para a gente. O que a gente espera, né, Elisa, é que esse número aqui se mantenha e seja cada vez maior em termos de proteção. Mais uma vacina para essa luta sanitária que a gente tem enfrentado. Vamos lá, próximo tema, e eu quero que você responda sinceramente, viu? Se puder responder pela #Correspondente Médico, melhor ainda. Você consegue, de fato, ficar sem fazer nada? Sabe quando a gente pensa assim, esse fim de semana eu quero fazer nada, Aí, de repente, começa uma faxina, aí abre uma gaveta com um monte de coisa velha que tem que ficar jogando fora. Tem gente que não consegue desligar a cabeça. Esse é o desejo de muita gente, mas o que a gente traz para vocês é que o excesso de tempo livre, você sabia que pode fazer mal à saúde? Pois é, parece até meio maluco falar isso, né? Mas tem um estudo comprovando isso. É um estudo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que mostra o seguinte, que o excesso de ócio, o excesso desse tempo livre, pode causar um efeito contrário ao que se espera, podendo gerar estresse e ansiedade. Olha lá, a ansiedade de novo nas nossas vidas. Essa análise foi feita baseada em dados de 35 mil pessoas durante muito tempo, viu? 21 anos. Então, 21 anos... 35 mil pessoas, e os pesquisadores concluíram que, à medida que o tempo livre aumentava, a sensação de bem-estar também crescia, mas se estabilizava ao completar 2 horas. A partir de 2 horas, essa sensação de bem-estar começa a diminuir um pouquinho, e ao ultrapassar 5 horas, tem nada de bem-estar.
ficar 5 horas sem fazer nada, o pessoal viu que os pesquisados não se sentiam lá tão bem. Doutor Fernando Gomes, afinal de contas, como é que a gente consegue descansar e aproveitar esse tempo de ócio? A gente percebe que é o caminho do meio que traz os melhores resultados. Então, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, não é assim que se fala, e a gente sempre se pergunta, né? Você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Mas essa resposta bastante objetiva é interessante porque ajuda a gente, do ponto de vista prático, como organizar a nossa agenda, né, Elisa? Não adianta eu falar para você, olha, se preocupe em ter um tempo livre, dedicar para o lazer, ou dedicar para simplesmente não fazer nada, porque a gente sabe que no ócio é o momento em que a criatividade, os insights acontecem, mas se você não tem uma métrica, como fazer? Então, aí, 2 horas acaba sendo o tempo razoável, não mais do que 5 horas. Bom, quais são as consequências de quando eu destino um tempo livre, um tempo de ócio para a minha vida, dentro dos parâmetros aí aceitáveis? Eu reforço o meu sistema imunológico, isso é um fato, porque eu tiro do meu organismo a necessidade de funcionar realizando alguma coisa. A regulação do sistema respiratório e cardiovascular se faz presente e existe uma harmonização do ciclo vigília-sono. Além do que a parte emocional, e aqui a gente fala também do sistema límbico, acaba tendo uma chance de entrar num processo de equilíbrio. Então a gente não pode menosprezar. Existem alguns aspectos da nossa vida que são extremamente fundamentais hoje em dia, então saúde física, né? O trabalho, a família, enfim, a saúde financeira, mas o lazer e o ócio é algo que tem que ser levado em consideração. Só que o exagero também, como as outras coisas da vida, também já mostraram aqui com evidência científica que não fazem tão bem assim. O lance é você conseguir entrar em stand-by sem, na verdade, sofrer as consequências que são a ansiedade e o estresse. Doutor, eu perguntei aqui na rede social, hein? Eu disse assim, fala a verdade, gente. Vocês conseguem ficar aí um tempo sem fazer coisa alguma? Sem fazer nada? A Raquel está dizendo que consegue muito fácil. Raquel Borges, comigo tudo bem. Mas o Luiz Fernando, obrigada, viu, Luiz, pela sua mensagem também, assim como a Raquel. O Luiz disse, sim, mas eu não gosto muito, pois me dá ansiedade. Então, o Luiz está aqui registrando ainda mais aquilo que os pesquisadores conseguiram atestar nesse estudo. 35 mil pessoas ao longo de 21 anos. Eles viram que muitas horas sem fazer nada gera estresse e gera ansiedade. Doutor Fernando Gomes, se fosse um pouquinho mais fácil controlar nossa cabeça, estava bom, mas não é, né? Por que a ansiedade começa a aparecer? Porque existe uma autopercepção distorcida, no qual você tem que fazer alguma coisa e você se confunde com a sua função com a sua própria autoestima. Ao passo que a gente começa a trabalhar a nossa mente para que entender que esse momento de repouso, que não é só o repouso do corpo físico, mas é inclusive das outras atividades, é benéfico, a gente consegue expandir um pouquinho mais e colher os benefícios dessa atividade que, na verdade, é não realizar nada. É importante a gente destinar um tempo da agenda para isso, sem sombra de dúvida, muito mais do que o repouso necessário, e aqui a gente está falando do sono, do descanso do dia a dia, ter esses momentos em que você possa, na verdade, deixar a sua criatividade florescer, porque é isso que acontece. Ninguém consegue criar, ninguém consegue ter grandes ideias e, mais uma vez, aqui não estou falando de grandes ideias para o trabalho também, mas grandes ideias para a sua vida, às vezes para lidar com seus relacionamentos, com a família, com as suas metas pessoais, se você estiver sempre na função. Assim como as células do nosso corpo têm uma função, então você pega, por exemplo, um miócito, uma célula muscular, a função dela é ficar contraindo e fazer o movimento. Agora, se o músculo ficar contraindo a todo momento, isso vai causar um problema para o próprio organismo. Então é importante também que você tenha o período de repouso. O neurônio é a mesma coisa. E o organismo da gente também, na verdade, pede a mesma coisa. Agora é lógico, quando a gente confunde esse tempo com função e com estima, enfim, a gente tem a porta aberta aí para, se o excesso existir, o indivíduo desenvolver isso que o nosso colega falou aí, de ansiedade e o próprio estresse. Que difícil, não é? Tem gente que fica numa boa 2 horas sem fazer nada e fica em paz. Tem gente que 5 minutos começa a dar um negócio, uma inquietação, que já procura uma atividade, já procura algo para fazer. É o seu caso? Vai lá, #correspondente médico. Temos aqui comentários. O pessoal que começa a falar. O Alisson está dizendo, eu não conseguia, mas comecei a me policiar e hoje consigo, pois é importante manter o equilíbrio, respondendo sobre o tempo de ócio. Olha aqui a Mara, aos 42 anos aprendi a fazer crochê para relaxar. É uma meditação para mim, cada um vai dando seu ponto de vista. Quem mais? O Miguel está trazendo uma pergunta interessante, doutor. Por exemplo, a Mara disse que relaxa fazendo crochê, que isso é meditação. Mas quando a gente fala de tempo de ócio, a gente está falando de fazer algo que dê prazer ou fazer absolutamente nada? E é justamente a pergunta do Miguel. Qual é a diferença entre lazer e descanso? Porque lazer também cansa. Então, o lazer, dependendo do que a forma
que a pessoa lida pode ser bastante estressante, né? Você imagina uma pessoa que gosta de montar aqueles pequenos automodelos, sabe? Sim. Aquilo demanda uma atenção quebra-cabeça. Incrível, um quebra-cabeça. Então, assim, existe uma diferença. Quando a gente fala do ócio, isso vai um pouco além do lazer. O lazer é uma porta de entrada para você realizar uma função que não tem fins, muitas vezes, lucrativos e não vai interferir na sua vida. Você só faz porque você gosta. O ócio é um pouquinho além, é você destinar aquele tempo livre para simplesmente viver, contemplar a natureza, contemplar a vida e, como eu falei, dar espaço para a sua criatividade se manifestar. Existem alguns exercícios do dia a dia que a gente pode fazer para começar a trazer isso para dentro da nossa vida. Precisamos, doutor, olha, por favor. Um bem simples, que em alguns lugares do mundo é muito comum, a siesta. O indivíduo que se alimenta, sim, o soninho. O soninho depois do almoço. E aí? Como é que faz isso aí? É permitido? É proibido? É bom Como é que ou é? Não? E quanto tempo é o ideal? Tem isso, né? Então, é muito bom se você puder fazer isso e não tiver, na verdade, uma cobrança na sequência para realizar algum trabalho, alguma função que te demande ali muita atenção, mas pelo menos um período de 20 minutos. Muito mais do que isso, você entra em alguns ciclos do sono e, na verdade, o seu despertar depois pode não te trazer toda a funcionalidade que você deseja. Mas é um bom caminho, porque muitas pessoas acham que isso é uma perda de tempo e, na verdade, não entendem que vão estar ajudando o processo de digestão que está acontecendo e também equilibrando as emoções. Quando a gente olha as crianças, Elisa, você vê uma criança muito agitada, se o pai e a mãe tiver tempo e disposição de colocar essa criança para descansar um pouco, você vai perceber que essa criança entra num processo de equilíbrio. O que acontece é que o mundo moderno nos solicita sempre coisas a fazer, horário, agenda, né, compromissos, e a gente perde a chance de utilizar o que naturalmente o nosso corpo físico e a nossa mente está solicitando. Essa nossa rotina, hein? É uma loucura. A gente está sempre querendo encher o tempo livre com algo para fazer, à procura de tempo livre, mas no fim nunca tem tempo livre, né? Nunca descansa a cabeça. Tá aí uma reflexão bem importante. Mas agora eu te convido a parar um pouquinho e usar esse seu tempo, assim, digamos, de descanso agora, só para observar uma imagem que a gente vai mostrar. Eu prometo para você que vale a pena, é estonteante. É um caso raro e que chamou atenção nas redes sociais. Vejam essa imagem que vai... Opa! Fiquei até rouca, tô falando, tomei muito café antes e aí, ó, a fonoaudióloga atenta aqui com a minha voz. Olha só essa imagem, gente. Incrível. É um nascimento. É um bebê que nasceu empelicado, ou seja, dentro da bolsa amniótica da mãe. Isso foi na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Olha essa imagem estonteante. Vanusa Lolato é o nome da fotógrafa, viu? Vanusa Lolato. Davi Luca nasceu com um pouco mais de 3 quilos e 46 centímetros. De acordo com a clínica, esse é o 4º bebê a nascer dessa forma no local em quase 2 anos. O registro, considerado histórico, foi publicado nas redes sociais da clínica e, lógico, viralizou. Você está vendo aí que beleza de momento. De acordo com o obstetra responsável pelo parto, o doutor Romar Pagliarin, foi realizada uma cesárea, já que a mamãe, a Sandra Rossetti, sofre de hipertensão. Vamos ouvir então o que o médico disse. Nós fizemos uma cesariana eletiva, a mãe tinha hipertensão e em conjunto com a equipe decidimos fazer cesariana. Esse neném nasceu, para alegria de todos, de forma empelicada, no Hospital São Miguel, e foi um momento de bastante alegria, um momento de bastante emoção para toda a equipe, uma vez que plasticamente é uma imagem muito bonita, porque a gente observa exatamente o nenê como ele estaria dentro do útero. Dessa forma, foi para toda a equipe um motivo de muita alegria e de muita recompensação pelo trabalho que a gente estava fazendo naquele momento. Falei que a imagem era extraordinária, linda demais, não é? Dizem que esse cantinho que a gente fica ali durante a gestação é o lugar em que a gente se sente mais seguro em todo o planeta, que todo mundo vive procurando o conforto, né, e a segurança ali de dentro da mamãe. Doutor Fernando Gomes, apesar de ser algo normal, todos nós um dia na vida ficamos dentro deste ambiente, desse casulinho, mas ver uma imagem como essa chama atenção. Por que exatamente de vez em quando isso ocorre e essa bolsa não se rompe? O que acontece é o seguinte, se a gente pudesse imaginar aqui o que acontece dentro do útero, veríamos alguma coisa assim. A placenta nada mais é do que um disco que faz aderência com a superfície interna do útero. E saindo dela existe uma bolsa, literalmente uma bolsa, que é a bolsa amniótica, na qual o bebê, por dentro, ele se desenvolve. Conforme o tempo passa, o bebê
bebê cresce, o volume ele se manifesta, obviamente, na cavidade abdominal da mãe. E no momento do nascimento, não é incomum, a gente vê isso muito em novela, em filme, tudo. Olha, rompeu a bolsa, começa a vazar um líquido e rapidamente a mãe entra em trabalho de parto. E através do parto normal, na verdade, a gente não vê essa possibilidade. Quando a gente vai para a cesárea, pode existir a situação específica em que durante a abertura, essa bolsa ela não se rompe. E o bebê então nasce e a gente tem a possibilidade de observar a olhos nus como é, na verdade, esse cantinho aconchegante que você falou, Elisa, que, na verdade, traz toda a possibilidade do desenvolvimento intrauterino. A gente sabe que em volta existe o líquido amniótico, além de proteger o bebê de impactos, ele propicia um ambiente para que todos os órgãos venham a se desenvolver de uma forma bonita, tranquila e saudável. Agora, a imagem realmente é estonteante, a gente traz aqui para a televisão. Pois é, uma coisa muito natural e é muito bacana a gente poder mostrar isso para todo mundo. E a fotógrafa, minha nossa, Vanusa, acabei de dar ali o registro, né? Apareceu. Se a gente puder colocar novamente aqui na tela o nome da fotógrafa, porque esse é um tipo de trabalho extraordinário e ela registrou de uma maneira assim ímpar. Tá ali, ó, Vanusa Lolato. Doutor Fernando, bom, a gente já viu que Davi Luca já nasceu famoso, não é mesmo? Ficou famoso em todo o Brasil. Isso pode causar algum mal para o neném? E de repente ele não nasceu de uma maneira que seja correta. Eu pergunto do ponto de vista de uma mãe que está ali observando o seu filho ser tirado de dentro dela e de repente ele sai dessa maneira diferente. Não tem qualquer malefício, qualquer problema para o bebê, ou tem algum? Na verdade, o médico obstetra e toda a equipe sabe exatamente como lidar com isso. Obviamente, fazendo uma pequena abertura, essa bolsa se rompe, o líquido sai. Isso não traz um risco maior. É lógico que a gente está falando do nascimento em mãos de médicos experientes, né? Que obviamente observaram a raridade do fato e principalmente tiveram a felicidade de documentar, porque realmente, né, o Davi aqui nasceu causando história, né? Maravilhoso. E justamente isso é muito comum de ocorrer quando é um parto que não é o parto natural, não é, doutor? Quando passa por uma cesárea, porque no parto natural, naturalmente por aquela pressão que é feita, eu ouso dizer que é raro ocorrer isso. Sim, porque existe uma tendência a ver a ruptura da bolsa, o líquido sair de uma forma anterior e depois então o bebê. Quando a cesariana é procedida, você tem acesso camada a camada e, portanto, uma abertura delicada, sem existir aderência. Obviamente, como eu falei para você, né, a própria placenta é um disco, ela estando aderida numa posição favorável, deixando a bolsa amniótica ali mais tranquilamente dissecável, propicia uma imagem bonita como essa. Deve ser o lugar mais confortável do mundo, né? Pena que a gente não lembra desse momento em que a gente está dentro da barriga da mamãe. Dizem que a gente passa uma vida procurando esse conforto e essa segurança. Eu não duvido, porque tudo que a gente quer ter é amor e segurança, um lugar confortável. Doutor, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado você, Elisa. E, pessoal, se cuidem. Até a próxima. Este foi mais um Correspondente Médico.